para o painel Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, compõe a mesa como mediador Sua Excelência, o senhor ministro Evandro Pereira Valadão Lopes, do Tribunal Superior do Trabalho e coordenador do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. Como palestrantes, o senhor professor doutor Guilherme Lichan, da Universidade de Zurique, Suíça, e a senhora doutora Katerina Volkov, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Tem a palavra o senhor ministro Evandro Pereira Valadão Lopes. Bom dia a todos. Cumprimento todos e todas que estão hoje aqui participando desse seminário. Cumprimento os palestrantes, agradeço terem acedido o convite, estarem aqui hoje para discutirmos questões muito importantes, interessantes e até mesmo assustadoras, digo isso já antecipado, é uma espécie de spoiler, né, do que falará o Guilherme Lichan. Nos interessamos, doutor, pela sua exposição, a partir de uma reportagem, me parece, da Folha de São Paulo, onde o senhor dizia que as notificações sobre o trabalho infantil no Brasil talvez estivessem defasadas em 7 vezes. Né? Também a doutora Katerina Volkov, eu tinha que cometer alguma gafe logo no início, né? Para descontrair o ambiente, foi de propósito. Também que falará sobre um tema muito importante relacionado ao trabalho infantil nas ruas e o que se deve fazer, o que se pode fazer a respeito. Com muito entusiasmo, então, que dou a abertura desse painel do seminário, Trabalho Decente, proposições para a construção de uma agenda de saúde e segurança, equidade, proteção à infância e erradicação do trabalho infantil, que está sendo realizado a partir de ontem, irá até o dia 3 de agosto. Nós temos o programa de combate ao trabalho infantil, que iniciou no TST em 2012, e às vezes, recebo uma pergunta, mas, afinal, o que o Poder Judiciário tem a ver com isso? Né? E o que o Judiciário Trabalhista tem a ver com o combate ao trabalho infantil? Afinal de contas, podemos fazer políticas públicas relacionadas a esse tema? E eu tenho dito que não só o Judiciário, mas que todos nós, diante dessa grande mazela que é o trabalho infantil, todos nós temos que ver com isso. Isso é uma tarefa de todos nós, erradicar definitivamente o trabalho infantil do nosso país. Não é? E tem que ver também porque a justiça do trabalho é uma justiça de direito substancial. Né? Ela surge, o direito do trabalho surge porque se percebeu que o mundo não poderia estar dividido em questões meramente abstratas, formais, e o mundo real. O direito do trabalho é uma negação, então, é uma resposta a um direito meramente formal, abstrato, e a um direito que se diz burguês. Por isso que eu sempre cito Costa dos Inas, em alguns eventos, quando ele diz assim: ter ou exercer um direito significa reivindicar a outros um tipo particular de reconhecimento, pedir para ser tratado como um tipo concreto de pessoa. O direito do trabalho trata as pessoas como um tipo concreto, reconhece as mazelas, as diferenças, as desigualdades e quer, através de normas positivadas, de seus princípios, reconhecer que somos diferentes, que há desigualdade no mundo e essa desigualdade deve ser debelada. A doutora
vitoriana também citou Hannah Arendt. E, na verdade, ela tirou uma fala minha, porque eu também sempre cito Hannah Arendt nos eventos que participo, quando ela diz assim: nós não nascemos iguais, nós nos tornamos iguais, como membros de uma coletividade em virtude de uma decisão conjunta que garante a todos os direitos iguais. A igualdade não é um dado, ela não é uma physis, nem resulta de um absoluto transcendente externo à comunidade política. Ela é um construído, elaborado convencionalmente pela ação conjunta dos homens através da organização da comunidade política. Quer dizer, o direito substancial, ele não é dado, né? Ele não é algo metafísico que paira sobre os homens. Ele precisa ser conquistado, precisa ser construído. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é isso, é tentarmos construir esse direito à igualdade, temos ações concretas para combater e erradicar o trabalho infantil e para termos preservado o trabalho como um trabalho decente, um trabalho que preserve a dignidade humana. Vou, neste momento, passar a palavra ao doutor Guilherme Lichan, sem antes ler o seu mini currículo, que está aqui, né? É um currículo resumido. O doutor Guilherme Lichan é PhD em Economia Política e Governo pela Universidade de Harvard, professor de Economia do Bem-Estar e Desenvolvimento Infantil na Universidade de Zurique, cofundador e presidente do Conselho da MOVA, EdTech, acho que é assim que se pronuncia, focado em sucesso do estudante com atuação na América Latina e na África, especialista em inovação social na rede de especialistas do Fórum Econômico Mundial, top 10 do empreendedor social brasileiro do ano na categoria Legado Pós-Pandemia, reconhecido pela Fundação Schwab e pela Folha de São Paulo em 2020. Inovador social do ano, listado pelo MIT Technology Review em 2014, entre os 10 maiores inovadores brasileiros com menos de 35 anos, selecionado para atuar como professor assistente de educação da Stanford Graduate School of Education a partir de setembro de 2023. Doutor Lichan, é com muita honra que os recebemos para este painel. O senhor tem a palavra. Obrigado, ministro, pelo convite. Caterina, cumprimento como panelista e bom dia a todas e todos. Me descrevo também, sou um homem branco, de barba, paletó azul, camisa branca e gravata vermelha. É um prazer estar aqui com vocês num evento tão importante para falar justamente de mensuração de trabalho infantil. Se a gente quer fazer progresso nesses temas que a gente vem discutindo, e estava sendo discutido mais cedo, a gente precisa saber exatamente qual é a dimensão do problema, onde o problema está mais concentrado. Será que ações recentes têm nos ajudado a fazer progresso? E a gente não consegue falar nada sobre isso se a gente não tiver dados precisos. E espero convencer vocês hoje, para quem ainda não está convencido, que é mais difícil ter bons dados sobre isso do que pode parecer a princípio, e que a gente devia gastar bastante energia em produzir esses bons dados, porque sem eles aí a gente realmente está atuando no escuro. Então, se puder, por gentileza, colocar a apresentação. Eu já estou com a minha nova afiliação. Não sei se eu apertei alguma coisa errada aqui. Demora um pouquinho. Pronto. Já estou aqui, como eu estou de mudança lá para Stanford, para a Escola de Educação, já coloquei aqui, né, minha nova casa. Vou falar sobre o problema da subnotificação, os desafios, que são muitos, mas também alguns caminhos, que são caminhos típicos, mas alguns mais inovadores, através dos quais a gente poderia fazer progresso nessa questão. Então, aqui, para quem nunca viu, a metodologia da Organização Internacional do Trabalho para medir o que significa trabalho infantil. É interessante dizer que não é a OIT que, em geral, coleta esses dados.
ela harmoniza os dados que são coletados pelos diferentes países, às vezes pelo Banco Mundial, às vezes pela Unicef, às vezes pelo próprio governo, né? No Brasil, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios do IBGE pergunta para os adultos se as crianças trabalham, né? Então, a OIT ela vai harmonizar esses dados junto com esses vários outros, desde que eles sigam uma metodologia comum. O que diz a metodologia? Trabalho infantil, a definição dele vai depender da idade da criança. Então, se a criança tem até 11 anos, qualquer número de horas trabalhadas é trabalho infantil, certo? Se for remunerado. Se não for remunerado, trabalho escravo, mais grave. Então, trabalho remunerado até 11 anos, qualquer número, trabalho infantil. De 12 a 14 anos, depende do número de horas. Até 14 horas trabalhadas não é considerado trabalho infantil, desde que respeite condições de segurança, não seja uma ocupação perigosa, uma indústria perigosa, algo que traga risco para a criança. Mais de 14 horas já é considerado trabalho infantil, independente das condições. De 15 a 17, aí até 43 horas não é considerado trabalho infantil de novo, desde que as condições estejam adequadas. Mais de 43, aí sim é considerado trabalho infantil. Enfim, tem todas essas definições. O mais importante é entender que o número de horas é o critério base. Se a gente entender que a criança trabalha 0 horas, a gente nem vai investigar quais são as condições de trabalho, porque aí não tem o que investigar, né? A criança não trabalha. E a grande questão aqui é quem é perguntado sobre isso. Então, diz a metodologia da Organização Internacional do Trabalho que a gente tem que consultar o adulto, né? Em geral, o chefe do domicílio. Então, vai perguntar lá, olha, alguns dos seus filhos entre 5 e 17 anos trabalham? Se a resposta for sim, aí a gente vai verificar quantas horas, quais são as condições desse trabalho, qual é a ocupação, o setor, se tem risco, se tem número de horas excessivas no mesmo dia, na jornada e assim por diante. Se a resposta for não, acabou. Então, fica aí já patente que a gente tem um desafio. Se esses adultos que estão respondendo não tiverem os incentivos corretos, adequados, eu sou economista, né? Então sempre é assim que eu penso. Se os incentivos forem desalinhados, esse adulto não vai responder que sim, ou vai subreportar o número de horas, e aí a gente vai ficar sem saber se de fato essas crianças trabalham, que é um desafio para todos nós. Para desenhar boas políticas, para garantir que a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente está sendo cumprida e assim por diante. Quando a gente olha os dados do Brasil, ele segue essa metodologia. Então, está aqui os dados da PNAD contínua sobre trabalho da criança e do adolescente. Você vê que em 2019, segundo esses dados, menos de 5%, 4,6% das crianças de 5 a 17 estavam em situação de trabalho infantil. E, além desse número não ser muito grande, porque internacionalmente são 168 milhões de crianças, segundo os dados oficiais, que trabalham. Em alguns lugares, como a Costa do Marfim, que eu vou mostrar dados bem mais detalhados, são mais de 1 milhão de crianças, segundo os dados oficiais. Eu vou argumentar que pode ser ainda pior. Então, no Brasil, diante do cenário internacional, os números seriam bem menores do que outros países de renda similar ou de perfil tão exportador de produtos básicos quanto o Brasil é, inclusive cacau. Mas não é só que o número não é tão alto, a gente tem uma tendência de queda ao longo do tempo. Então, se a gente olhar de 2016 a 2019, é uma redução de mais de 10%. Então, parece que a gente está numa situação, talvez não tão ruim, talvez fazendo progresso. Olhando esses dados, a gente teria essa fotografia e esse filme aqui sobre a situação do trabalho infantil em anos recentes. Acontece que, diante desse desafio de mensuração que eu mencionei, não é claro, não é óbvio, que essa seja uma situação fidedigna do que está acontecendo na realidade. Daqui a pouco eu mostro uns dados para vocês sobre o oeste da África, a Costa do Marfim e Gana, que sugerem que não só a fotografia pode estar errada, como o próprio filme pode estar errado. Às vezes parece que está melhorando e, na verdade, está piorando. E a gente só vai entender isso quando a gente entender quem é que está respondendo. Então, deixa eu explicar isso melhor. Os adultos, eles têm, se vocês pensarem com cuidado, todos os motivos para subnotificar. Se eu sou pai de crianças que trabalham, e elas trabalham não necessariamente porque eu acho isso certo. Pode ser uma combinação, pode ser que eu acho que são bons valores familiares, porque eu fui criado assim, eu quero reproduzir esses valores, mas pode ser mais delicado do que isso. Talvez eu não quisesse que meus filhos trabalhassem, mas a minha situação econômica me obriga a isso. Eu preciso de ajuda no sustento familiar. Dependendo do tipo de ocupação, as crianças têm características que contribuem na lavoura de cacau. Por exemplo, as plantas são altas, as crianças conseguem subir para ajudar na colheita.
né, quando ela é uma colheita feita sem maquinário. Então, elas realmente contribuem no sustento familiar e elas são muito utilizadas por isso, lá em Gana, Costa do Marfim. E mesmo as famílias sabendo, já foram sensibilizadas por anos. Né? A indústria de chocolate está pressionada, agora já faz 20 anos, para zerar o trabalho infantil. Então, tem assim, muitas mensagens que dizem que as famílias não deviam fazer isso. E aí, esse adulto ele identifica custos diretos e indiretos de notificar corretamente, se ele fizesse isso. Né? Esse pai ou essa mãe vão dizer, olha, na verdade, meus filhos trabalham sim. Quais são os custos diretos? Bom, primeiro que eu posso diretamente ser cortado da cadeia produtiva. Então, se a empresa de chocolate, nesse exemplo, chegar aí e dizer, ó, a Hershey's, falar, não vou mais contratar quem tiver com crianças trabalhando, então se eu admitir que meus filhos trabalham, de repente perdi minha fonte de sustento. Ou pode ser mais delicado, né? Pode ser que nem tenha a ver com as forças econômicas, mas no Brasil, por exemplo, o Conselho Tutelar vai bater na minha porta, de repente vou perder a guarda dos meus filhos. Então, tudo isso vai me levar a talvez não notificar abertamente quando meus filhos, na verdade, trabalham. Ou pode ser mais indireto, né? Pode ser que nem é verdade que diretamente a empresa vai me cortar do fornecimento, mas que, por ela ser punida indiretamente, né, em linha, por exemplo, com o que a professora Vitoriana estava sugerindo, com o que eu concordo, na verdade, mas isso gera incentivos também para a subnotificação, porque se, em última instância, a empresa é punida e diminui a contratação, mesmo que ela não queira ser seletiva de quem ela contrata, isso também vai gerar perdas esperadas para quem está lá na ponta. E se a pessoa antecipa isso, ela também vai ter incentivos para subnotificar. Então, a gente tem que lidar com esses desafios, né? Mas eles vão gerar implicações. Então, é um desafio de mensuração. A gente imagina que os adultos não vão dizer a verdade. Claro que os pesquisadores sabem disso e têm tentado endereçar esse desafio. Então, tem alguns métodos típicos para endereçar a subnotificação, que eu vou discutir com vocês, 2 deles, e para, em grande parte, mostrar que eles são limitados, né? Eles têm os seus problemas, embora eles ajudem a gente a fazer um pouco de progresso. Então, um caminho típico são métodos de pesquisa para tentar reduzir a visibilidade das respostas. Né? Se eu conseguir convencer o meu entrevistado que ninguém vai ficar sabendo do que ele está me dizendo, talvez ajude a garantir uma notificação mais transparente do que de fato está acontecendo. Então, o exemplo mais conhecido são experimentos de lista. Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona, mas eu preciso da ajuda de vocês, quem está com o celular na mão. Então, quem nasceu num dia ímpar, então nasci no dia 1, 3, 5, 7, pode escanear esse QR Code. Quem nasceu num dia par, espera um pouco. Vê se consegue. Vou acompanhar aqui. Vocês me dizem se está funcionando. Pronto. Aí vai ter uma pesquisa, você responde sem consultar os coleguinhas. Consegui. Só quem nasceu no dia ímpar, por enquanto. Gosto de chocolate. Pronto, estão entrando os números aqui. 35. Ó, 55 respostas. 60 respostas. Muito bem. Quem está respondendo pode continuar. Agora, quem nasceu num dia par, 2, 4, 6, assim vai, escaneia esse aqui e responde, por favor. Só quem nasceu no dia par. Vou checar se vocês estão respondendo. Espera aí. Ah, está entrando aqui também. Tudo bem. 60 respostas mais ou menos, então está mais ou menos na mesa. Ótimo. Como é que funciona isso aqui? Agora que todo mundo já viu, já fez uma experiência com experimentos de lista. A gente pergunta, né, o pesquisador pergunta, não com quais afirmações você concorda, mas com quantas. Então, a ideia é tentar proteger as suas respostas, porque eu não sei exatamente o que você disse sim. Quem nasceu no dia ímpar e respondeu a primeira, não tinha nada de trabalho infantil lá. Estava perguntando assim, com quantas afirmações você concorda? Gosto de chocolate, sei pescar e já pulei de paraquedas. Então, você vai responder de 0 a 3.
Quem nasceu no dia par, além dessas 3 que eu falei, tinha uma quarta, que era, tem um filho de menos de 11 anos que trabalha. Certo? Então, o pensador ele olha a média de concordâncias na primeira lista e compara com a média de concordâncias na segunda. Então, por exemplo, se na primeira a média for 2, né, em média as pessoas concordam com 2 respostas. Né? Qualquer média na segunda que seja maior do que 2 vai me dar a proporção de pessoas que admite implicitamente que os filhos de menores de 11 anos trabalham. Certo? Essa é a lógica. Que com números suficientes, esses 2 grupos, quem nascer no dia ímpar ou par, é aleatório, é quase por sorteio. Então, esses grupos deviam ser estatisticamente idênticos se a gente tivesse gente suficiente respondendo essas pesquisas. Certo? Então, se elas são estatisticamente idênticas, se 0 dessas pessoas concorda, né, diria que os filhos trabalham, essas médias deveriam dar exatamente iguais. Na prática, eu estou olhando aqui, não dá exatamente igual. Por que não dá igual? Por muitos motivos. Tem imprecisão, esses argumentos de que elas são idênticas, assim, assintóticos, que a gente fala, no infinito. Se eu tivesse infinitas pessoas respondendo na lista 1 e infinitas na lista 2, provavelmente bateria igual. Mas sempre tem erro amostral, são métodos imprecisos, eles têm uma série de desafios. Né? E, às vezes, eles vão na direção contrária. Por algum motivo, no grupo 1, muita gente gostava de sabia pescar, e não no grupo 2. E aí acaba que vai dar uma média menor no grupo 2 do que no grupo 1, e eu não sei o que fazer. Então, não são métodos que sempre te dão uma resposta confiável sobre a incidência. Mesmo que ela te dê, como é que eu vou acreditar? Se ela deu 0,3 maior a média da lista 2 do que da lista 1. Então, isso me indicaria que 30% das pessoas aqui nessa sala tem filhos menores que 11 anos trabalhando. Eu acredito nisso mesmo? Ou tenho que olhar um intervalo de confiança que vai de 5% a 75%? É bem complicado usar isso. E, por incrível que pareça, esse é o método mais usado hoje em dia para tentar ter estimativas precisas, mais confiáveis de trabalho infantil. Método bem complexo, com muitas limitações. Então, assim, por um lado, quais são as limitações? Para custos diretos, eu me sinto protegido, desde que as alternativas estejam bem pensadas. Né? Se eu tiver, por exemplo, todas as alternativas eu vou dizer sim, as seguras. Né? Eu gosto de chocolate, eu sei andar de bicicleta e eu moro em Brasília. Aí, se eu falar que eu concordo com 4, aí eu revelei, né, na lista 2. Então, não pode, tem que ser bem pensadas as alternativas para ter pelo menos uma que todo mundo discorda, pelo menos uma que todo mundo concorda. Eu botei lá, pular de paraquedas, que eu achei que pouca gente ia ter feito, mas vai saber. Então, precisam ser bem pensados. Mas, mesmo bem pensados, né, os custos diretos até concordo que a lista me protege. Ninguém vai saber realmente que eu disse que meu filho trabalha. Mas os indiretos continuam lá. Na verdade, se todo mundo... Né, se a gente descobrir aqui que a prevalência é de 50%, e aí for feita uma ação, que, de fato, as empresas que compram desse nosso público aqui vão mudar o seu comportamento, os custos indiretos continuam presentes. Então, se a pessoa antecipar isso, ela vai continuar subnotificando. Além disso, esse tipo de método funciona bem quando as pessoas já querem revelar alguma coisa, mas ficam desconfortáveis de fazer isso se for em público. Então, você está protegendo, né, diminuindo a visibilidade e a pessoa revela. Não me parece que é o caso para trabalho infantil. Não é como se esses pais estão loucos para denunciar, mas não sabem como. Então, tende a não funcionar muito bem. Eles não são fáceis de entender. Eu já apliquei no Malawi, por exemplo, a gente tem que fazer com palitinho, porque é difícil contar. Então, dependendo do nível de escolaridade da população, familiaridade com pesquisa pode não funcionar bem de qualquer jeito. Então, os desafios são inúmeros. Né? Então, tem outros caminhos, que é um caminho, na verdade, mais intuitivo, mas que tem outras complexidades, que é entrevistar diretamente as crianças. Então, pode chegar para as crianças e falar, escuta, você trabalha? Se sim, quantas horas, mais ou menos, no dia? Né? E em que condições? Então, isso dá uma outra medida, que não é a metodologia da Organização Internacional do Trabalho, mas que outras organizações seguem. Tem uma famosa que chama NORC, que é um consórcio da Universidade de Chicago, que já trazia outras universidades anteriormente, que faz isso no oeste da África, principalmente na indústria de cacau. Então, pergunta direto para as crianças. Em geral, os números que saem das pesquisas com as crianças são muito maiores. Muito, muito maiores. A pergunta é, será que eles são confiáveis? Será que eu deveria confiar neles? Outra coisa que eu já antecipei é, quando eu falo com as crianças, às vezes, quando eu vou acompanhando ao longo do tempo, parece que as tendências são diferentes. Então, eu falo com os adultos e está caindo o trabalho infantil no tempo. Aí eu falo com as crianças e está subindo. O que será que está acontecendo? Em quem que eu deveria confiar? Com as crianças, aqui, concretamente, o exemplo que eu estou dizendo. Então, na Costa do Marfim, que é uma das principais produtoras de cacau do mundo, segundo a Organização Internacional do Trabalho, é 23% a incidência de trabalho infantil.
segundo essa metodologia que fala com os adultos. Segundo esse consórcio, né, o NORC, que fez a pesquisa, não é no mesmo ano, tá vendo? Já tem esses desafios, né? Em 2018 e 2019, a prevalência é 38%, mas é muito maior do que 23%. Pior do que isso, que nem eu falei, entre 2000 e 2019, segundo a OIT, no mundo, o trabalho infantil caiu 38%. Mas, segundo a NORC, nessa região, que é uma das principais regiões de trabalho infantil no mundo, aumentou 65%. Então, você fala com as crianças, o retrato é muito diferente do que você fala com os adultos. Mas é isso que eu falei, não é a mesma região, não são as mesmas datas. O que eu posso realmente dizer? Falar com as crianças tem várias limitações, né? Além dessa questão de falta de comparabilidade, porque é raro, são raras as pesquisas que falam com as crianças. Depois vou mostrar que o Brasil é uma dessas raridades, então nos dá uma oportunidade, mas nós temos no Brasil uma dessas. Mas, em geral, você não tem, então fica difícil comparar. Outra, será que a criança entende mesmo o que é trabalho? Quando eu pergunto para ela, olha, você trabalhou, ela entende da mesma forma que o adulto entende? Ou que o entrevistador gostaria que ela entendesse? E será que as crianças falam que tudo é trabalho? Então, acompanhei meu pai quando ele estava no campo, estava lá do lado. Aí eu falei, fui trabalhar. Eu falava, né? Meu pai era médico. Aí ele ia passar a visita, eu ia junto. Falava, fui trabalhar hoje. Mas eu trabalhei. Então é difícil. Então, será que as crianças estão superestimando? E aí a gente acha que é um absurdo, mas na verdade não é. Não dá para saber sem mais dados, né? E tem outros que a gente vai falar mais deles depois, que são dilemas éticos mesmo, né? Se eu pergunto para a criança, então eu confio mais nesses dados, vou entrevistar a criança. E o pai ficar sabendo, e o pai tem aquela preocupação com a subnotificação, pelos custos diretos e indiretos, isso pode gerar violência contra a criança. É que certamente a gente começou a investigar justamente para reduzir violência contra crianças, né? Violação dos direitos das crianças e adolescentes. Então, se eu vou perguntar e eu vou piorar a situação inicial, certamente vai contra o objetivo do que a gente está fazendo. E agora? Né? Para onde a gente vai? Até hoje, essas são as opções que a gente tem. Ou o experimento de lista, esse tipo de método indireto, ou entrevistar diretamente as crianças. Nenhum dos dois é muito satisfatório. Então, vou mostrar para vocês uma terceira via, que eu não acho que ela é super generalizável, mas ela nos ensina sobre as anteriores. Ela vai nos dizer se a gente pode ou não pode confiar nas crianças, a proporção em que os adultos subnotificam, e assim vai, usando tecnologia. Então, vou mostrar uma tecnologia diferente, que ela não resolve tudo sozinha, mas ela ajuda a entender não só com quem falar ou como perguntar, que foi o que eu mostrei até agora, mas também onde fazer essas perguntas e quando. Vocês vão ver como é que isso é verdade, como isso muda um pouco a história de como medir trabalho infantil. Então, o que eu vou mostrar está nesse estudo que vocês podem encontrar online também, que é Measuring Child Labor, The Who's, The Where's, The When's and The Why's, que é com a Sharon Wolf, professora da UPenn, da Escola de Educação lá. A gente vai usar uma medida que eu vou tentar convencer vocês que é objetiva de trabalho infantil, então a gente vai saber de verdade se as crianças trabalham ou não trabalham nesse contexto, é na Costa do Marfim. E aí vou usar isso para checar as outras fontes. Será que o que os pais dizem, o que as crianças dizem está preciso ou não está? E aprender um pouco sobre esse problema. E aí tentar mapear o que a gente aprender aqui no que o Brasil poderia fazer para medir melhor trabalho infantil de forma mais precisa. Então, Costa do Marfim, eu já comentei um pouco, mas é um dos países com maior prevalência do mundo de trabalho infantil. Mais de 160 milhões de crianças trabalhando no oeste da África em 2020. E imagina, 15% de todos os trabalhadores da indústria de cacau são crianças. 15% da indústria toda. É um número muito, muito expressivo. Não é fácil tratar desse tema. E os pensadores, inclusive, já foram, acho que faz agora uns 5 anos, eles foram expulsos pela primeira-dama do país, porque eles mostraram esses números que vinham das crianças e é super mal recebido. Ninguém quer falar sobre isso, mas a gente precisa falar sobre isso. Então, a gente vai usar dados dessa ONG que chama Enveritas. É super interessante, eles são pesquisadores mesmo com muita experiência, primeiro na indústria de café e mais recentemente de cacau também. Eles realmente se especializaram, eles fazem certificação dos produtores, mas uma certificação séria, né? Então a gente vai ignorar aqui com todas as questões, muitas das quais a professora Vitorina tratou bem de greenwashing, social washing, que muitas dessas empresas contratam certificação que vai lá quando não é época de colheita, não tem criança nenhuma trabalhando, mas não tem ninguém trabalhando também. Então, isso acontece, isso não é o caso dessa certificadora. Ela é super séria, ela se especializou em alcançar propriedades muito, muito remotas e na hora certa. Ela vai lá quando é a hora da colheita, para justamente ver se esse problema está acontecendo, né? E para conseguir alcançar
as comunidades no lugar certo, que são essas mais remotas, e na hora certa, ela usa tecnologia. Então, ela usa fotos de satélite, imagens aéreas, e é complicado fazer isso porque ela atua em regiões equatoriais em que tem muita nuvem, né? Então, fica encoberto. Então, ela tem que filtrar essas imagens para pegar aquelas que têm qualidade, né? No máximo 15% encobertas. E aí ela vai achar lá, pelas fotos aéreas, exatamente onde está acontecendo, onde está plantado. E onde está em época de colheita aquela cultura específica. Então, eles sabiam fazer isso muito bem para café, e na Costa do Marfim passaram a fazer para cacau também. Eu vi as fotos, acho que eu não tenho nenhuma aérea aqui que eu trouxe, mas no artigo tem. Mas dá para ver mesmo como é que exatamente se reconhece as árvores, e você sabe que está na hora que vai ser colhido. E isso diz para eles onde ir, certo? E aí eles vão entrevistar os adultos. Isso que é o curioso. Não é que eles vão lá e vão fazer algo muito diferente. Eles vão continuar falando com os adultos, mas tem duas diferenças. Um é que, como eles vão mais remotos, esses adultos não foram sensibilizados já há décadas, né, sobre não pode ter trabalho infantil, não pode ter, isso é um risco para você. Então, é gente que às vezes nunca ouviu falar que isso é um problema. Então, eles vão conseguir falar com quem talvez não vai subnotificar já por antecipar os custos. Segunda coisa que eles vão na época da colheita, então mesmo que a pessoa diga, não está, mas ele consegue ver a criança subir na árvore. Então, pelo menos tem um método direto de falar, não, eu estou vendo, não preciso perguntar para ninguém. Então, esse é o truque aqui. Então, ela vai identificar isso, ela roda modelos de aprendizagem de máquina para, né, não olhar imagem por imagem, né, o algoritmo já vai dizer, vá para cá, né, e bota lá uns marcadores no mapa do Google, vai dizer, olha, vá para essas comunidades aqui, nesse momento. Então, eu tenho aqui algumas falas do coordenador do país, lá, né, esse Michael Crack, ele fala assim, olha, quando a gente vai até esses agricultores, né, em geral, eles não dizem a verdade. As marcações não dizem para ele onde a verdade está. Esse é o ponto. Onde a verdade está. Então, tem que ir no lugar certo, na hora certa. Ele fala, são comunidades muito rurais, é muito difícil chegar lá. Por isso que não foram sensibilizados antes. Já não é difícil, não é fácil de chegar. Vou mostrar umas fotos para vocês aqui. Então, eles estão lá atravessando o rio, cruzando de moto, lugares bem complicados. E por isso que eles chegam, em geral, não são os lugares que as certificadoras vão. Tá? Só para dar uma ideia mais concreta aqui de quão difícil são esses contextos aqui e por que eles vão ter sucesso em falar com quem não está sensibilizado. Segundo, sobre o tempo, né, que eu estava dizendo. Então, eles vão lá, os pesquisadores podem imputar trabalho infantil. Ele fala assim, isso acontece em menos de 25% dos casos. Pô, 25% é bastante. 25% ele fala, não, o adulto diz que não, mas eu estou dizendo que sim. Estou vendo aqui a criança trabalhando no campo. Eles podem incluir comentários. Ele pode falar, olha, a criança está ajudando, subindo nas árvores de cacau. Diz o Michael Crack. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai combinar os dados gerados por essa ONG, para algumas comunidades bem rurais da Costa do Marfim, com dados que a gente coletou usando tanto a metodologia da OIT quanto a metodologia da NORC. Então, a gente vai entrevistar os pais e as crianças. E aí a gente vai cruzar esses dados com os dados da Invertas, para a gente ver o que parece que é a verdade ou não. Tá legal? Então, aqui, metodologia convencional. Para as crianças, a gente fala, no último mês você participou em algumas das atividades abaixo por pelo menos 1 hora. Aí vai perguntar de muitas coisas, inclusive ajudar nas tarefas de casa e tal, mas também trabalhando na lavoura de cacau. E para os pais, a pergunta é, olha, alguns dos seus filhos, né, na linha com aquilo que a gente tem da OIT, ela é até mais, você vê, a gente vai perguntar para cada criança, mas para os pais de alguns dos seus filhos. Então, se qualquer coisa, eu devia esperar que os pais vão admitir mais, né? A prevalência nos pais vai ser maior, porque pode ser que aquela criança não trabalhe, mas alguma outra sim. Então, essa é a expectativa aqui. Da Invertas não é exatamente das mesmas famílias, mas são regiões parecidas que eu consigo cruzar. Então, a gente vai comparar aqui numa data muito próxima. Então, eu tenho, sei lá, outubro de 2019 e janeiro de 2020. Não é exatamente o mesmo mês, mas a colheita está acontecendo nesse período. Bom, vamos para os resultados. Então, aqui na esquerda, você tem o que as crianças dizem em vermelho, de azul que os pais dizem, e de verde os dados oficiais aí da Invertas. Então, segundo os pais, só 16,2% das crianças trabalham, né? E são crianças quase todas de menos de 11 anos aqui. Então, trabalham igual a trabalho infantil, né? Segundo a metodologia da OIT. Qualquer número de horas, trabalho infantil. Só 16,2% segundo os pais. Segundo as crianças, 45,5%. Pô, mas será que as crianças exageram? Olha o dado da Invertas, falando com os adultos, nos locais não sensibilizados e na hora da colheita. É muito parecido. Então, a gente olha para isso e fala, bom, parece que as crianças estão falando, né, o dado segundo as crianças é preciso. E parece que os pais subnotificam em 2/3, né, que é uma coisa extremamente, né, chocante, expressiva. Você pode falar assim, pô, mas Guilherme,
os dados que vocês coletaram são só das crianças matriculadas na escola, da Invertas não. Aí eu consigo restringir o da Invertas só para quem está na escola e dá ainda pior. Então, assim, não é muito parecido, né? Não é uma questão aqui de amostras serem diferentes. Eu consigo olhar por sub-região, também é muito parecido em toda a sub-região que eu tenho, porque não é que a média está misturando, assim, em alguns lugares é mais, outros é menos. Não, em todos os lugares, os adultos subnotificam em muito. Tem lugar que é em 80%, se você olhar ali no gráfico da direita. E as crianças sempre dão respostas muito mais próximas do que os dados que a gente está considerando dados oficiais. Né? Eu não tenho muito tempo, mas só para dizer para vocês que, de fato, isso parece estar ligado à desejabilidade social. Aqui a gente faz uma análise para ver assim. Primeiro, aliás, eu tenho GPS, a localização por GPS de cada casa das crianças que a gente entrevistou e dos adultos. E eu sei onde está a escola. Então, eu consigo computar a distância entre a escola e a casa para ter uma ideia de quão remoto é a propriedade, a casa onde essa família está. Será que quanto mais distante, de fato, tem menos sensibilidade, né, menos desejabilidade social? Os pais vão falar coisas mais parecidas com as crianças? Entendeu? Se tem muito esse conflito de não querer notificar, porque eu tenho medo, quando eu estou muito perto da escola, que é mais próxima da área mais urbana, aí vai ter diferenças grandes entre o que dizem as crianças e os pais. Quanto mais distante, essa diferença devia diminuir, se meu argumento está correto. Então, aqui só para mostrar que isso é verdade. Então, quanto mais... tem uma coisa de desejabilidade social primeiro. Quanto mais comum é trabalho infantil na escola, mais à vontade os pais estão para admitir. Então, isso mostra mesmo que tem um papel de norma social. Mas mais importante é o que eu disse, quanto mais distante é da escola, começa a diminuir a diferença entre o que dizem as crianças e os pais. A 2,5 km da escola já não tem diferença. Então, não é que os pais sempre vão subreportar, mas eles estão quando tem uma ação. E, assim, você vê, é uma coisa que a ação vai na direção certa. A gente quer coibir. Mas, ao fazer isso, a gente tornou nosso trabalho mais difícil, porque as pessoas vão passar a subnotificar. Aqui, para mostrar que isso não acontece para tudo. Então, quando a gente fala de trabalho doméstico, não é verdade que tem essa discrepância. Tem uma discrepância, mas ela não vai diminuindo conforme você vai ficando mais longe da escola. Então, essa desejabilidade social não está presente para ajudar nas tarefas de casa, etc. Tem uma coisa específica sobre trabalho infantil na lavoura de cacau, num país em que se fala disso há 20 anos. Né? Então, esses são os desafios. As tendências também. Então, eu vou mostrar isso muito rápido, mas a gente tinha um programa lá que a gente fez via celular para tentar coibir trabalho infantil, mas com uma abordagem acolhedora. Em vez de falar para os pais, olha, não pode e tal, era assim, conversa com seu filho, né? É importante estar na escola para trabalhar, é um jeito de passar as tradições. Mas a escola também passa valores importantes, é importante trabalhar. Então, assim, a gente tentou deixar os pais mais à vontade para falar sobre isso, esperando que a gente fosse diminuir o trabalho infantil. Quando a gente perguntou para os pais, isso foi um experimento, então foi sorteado. Alguns receberam as mensagens, outros não. Ups, estou indo para trás aqui. Quando a gente perguntou para os pais, aqui está na direita, segundo os pais, no grupo que não recebeu as mensagens, vocês veem, está lá os... não enxergo bem, 18% dizendo que tinha trabalho infantil lá no final. Naqueles que receberam as mensagens, isso subiu. Aumentou em 50%. A gente falou, caramba, será que as mensagens tornaram tudo pior? Mas lembra, as mensagens diminuíram a desejabilidade social. Então, eles ficaram mais à vontade para admitir. Segundo as crianças, não mexeu nada, tá vendo? As crianças já admitiam que era mais alto e, quando receberam as mensagens, estatisticamente, esses números são iguais. Então, não é que as mensagens mudaram o trabalho infantil. Mas, se eu falasse só com os adultos, elas iam me dar uma impressão errada. Então, é difícil até, não só os níveis, mas as tendências, em que direção está indo esse problema. Eu não sei, porque se a minha política mexer em desejabilidade social, subnotificação responde também, aí não vamos saber. Para concluir, porque acho que eu preciso concluir, né? Vou aqui... Interessante que eu até vou me eu preciso concluir. Você falou, tá isso. Pronto, obrigado. No Brasil, a gente tem um caminho promissor, porque no SAEB, né, no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, nós perguntamos para as crianças diretamente se elas trabalham. Então, tem lá uma pergunta. De vez em quando tem um módulo lá que pergunta. Em 2017, a gente tinha aqui. Falava, olha, 12,1% das crianças da quinta série diziam, do quinto ano, perdão, diziam que trabalhavam. Pelo dado lá que eu tinha, que eu mostrei para vocês da PNAD, esse número era muito menor, era 5% na PNAD contínua. Olha como é que ele está aparecendo aí, 12,1%. Claro que esse número, ao meu ver, ele ainda é bem subestimado. Primeiro que ele está pegando uma idade específica, né, que são as crianças lá de 10, 11 anos. Segundo, que não são todas as escolas que são cobertas pelo SAEB. O SAEB não cobre as escolas que têm as turmas multisseriadas, indígenas, e assim vai. E as multisseriadas, 75% das escolas rurais têm turmas multisseriadas. Então, o SAEB deixa de fora as mais rurais, e sobretudo as rurais, onde a gente talvez espere que seja mais alto ainda esse número. Então, acho que esse número é bem subestimado. Eu não quis focar naquela nossa estimativa do artigo, que a gente fala que esse número pode ser, sei lá, 19%.
Eu acho que pode ser, mas não quis focar porque eu não acho que a gente deveria confiar no número de uma simulação. A gente tem que mudar os nossos métodos de perguntar para ter melhores dados, que são dados reais. Então, acho que é possível fazer isso através do SAEB, desde que a gente faça mudanças neles. Está num bom momento, né? O governo novo está repensando como medir a alfabetização, como medir um monte de coisa. Pô, vamos medir também o trabalho infantil através desse instrumento. A gente pode perguntar direto para as crianças, mas a gente tem que testar muito bem se os itens são bem compreendidos. A criança entende mesmo o que a gente quer que ela entenda sobre o que é trabalhar? Diferentes idades vão precisar de perguntas diferentes. SAEB segundo ano, criança que está em alfabetização, né, tem 7, 8 anos. Qual é o melhor jeito de perguntar? Vai ser diferente, provavelmente, para a criança de 10, 11 anos e para as mais velhas também. A gente tem que, ao meu ver, não fazer isso censitário. O SAEB, dentro do seu universo, ele é para todo mundo. Se a gente falar para todo mundo, tem os custos diretos e indiretos, deveria ser amostral. E aí a gente aperfeiçoando esse desenho, cobrindo as escolas rurais, etc., a gente vai ter bons dados, que eu diria que nenhum outro país do mundo tem. Mas precisa levar isso a sério. Então, eu espero ter convencido vocês que a gente tem desafios de dados, mas tem caminhos pela frente promissores. O Brasil, a princípio, tem ótimas condições, mas precisa levar esse problema bastante a sério. Espero que a gente possa discutir isso mais. Obrigado, ministro. Obrigado a todos. Doutor Guilherme Chan, muito obrigado pela sua exposição. Eu confesso que achei tão interessante que eu omiti aqui os 5 minutos, escondi aqui, para ele poder falar um pouquinho mais, porque ele dá a exata medida do grande desafio que temos no Brasil, no combate ao trabalho infantil, e, ao que parece, precisamos entender em que dimensão, em que medida esse problema efetivamente existe. Sabemos que é um problema muito sério, né? Mas talvez ele seja mais sério ainda do que estamos tratando e enxergando esse problema. Muito obrigado pela sua exposição, muito esclarecedora. E, para continuar, vou passar imediatamente a palavra à Caterina Volkov, que é a secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, doutora em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, pós-doutora no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Paulo, mestra em Ciências, Educação e Saúde na Infância e Adolescência pela Unifesp, bacharel em Comunicação Social pela Universidade Estadual Paulista, docente supervisora de estágio no curso de pós-graduação em Saúde Pública e Psicopatologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, supervisora técnica em serviços da assistência social na capital paulista pelo coletivo Círculo de Cultura. As pesquisas desenvolvidas no mestrado, doutorado e pós-doutorado são interdisciplinares, envolvendo os saberes das grandes áreas da saúde, das ciências humanas e sociais. Eu passo, então, a palavra à doutora Caterine, que nos brindará, então, com a exposição sobre a pobreza e o trabalho infantil em situação de rua. O que fazer? O que fazer, doutora Caterine? Com a palavra. Bom dia a todas, todos e todes. Cumprimento o ministro Evandro Valadão e, a partir dele, todas as autoridades aqui presentes. Vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos com fios brancos, uso óculos. Estou vestida com a camiseta do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, em que tem a hashtag Infância Sem Trabalho, um casaquinho, acho que chama blazer, não sei o nome disso, mas é um casaquinho branco, e estou com brincos dourados, e vamos lá, né? Então, em nome do Fórum Nacional, eu agradeço o convite e o desafio de tratar esse tema, que é imenso, né? Pobreza e trabalho infantil em situação de rua, o que fazer. Eu gostaria de ter essa resposta pronta para dar para todos, e a gente vai construí-la aqui juntos e juntas, né? Nesse seminário internacional Trabalho Decente, proposições para a construção de uma agenda de saúde e segurança, equidade, proteção à infância e erradicação do trabalho infantil.
Eu aproveito também para agradecer a todas as pessoas que me antecederam nessa jornada de defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente, a minha antecessora no FNPET, a Isa de Oliveira, que esteve à frente durante 18 anos, a todas e todos os coordenadores dos fóruns estaduais de erradicação do trabalho infantil, as milhares de técnicas e técnicos da assistência social e da saúde que trabalham e vão a campo para averiguar as violações de direitos e também para fazer o encaminhamento dessas situações, às pesquisadoras e aos pesquisadores brasileiros que fazem pesquisa sobre a infância e a adolescência, e são muitos e muitas que fazem pesquisas nesse sentido. Agradeço também aos meus professores de mestrado, de doutorado e ao meu supervisor de pós-doutorado, e aí eu nomeio, o professor José Roberto da Silva Bretas e o professor Marcos de César de Freitas. Posto isso, agora a gente vai começar o tema. E aí eu vou ler aqui o que eu tenho para apresentar. Bom, para a gente pensar sobre pobreza e trabalho infantil, é preciso ter em mente que a pobreza é uma categoria sociológica, ela é um fenômeno multidimensional. É no século XX que serão desenvolvidas com mais afinco as concepções de pobreza e pode ser vista sob aspectos, inclusive, morais, de juízo de valor, trazendo uma perspectiva subjetiva. Mas também a percepção da pobreza pode ser vista como um conceito relativo que, por sua vez, relaciona-se diretamente com a desigualdade na distribuição de renda. Eu lembrei que eu preciso falar mais devagar para fazer a transcrição. Então, assim, vocês vão me ver um pouquinho mais lenta. Porque senão então, eu vou desacelerar aqui, porque eu lembrei, da acessibilidade. O Antônio Pedro Crespo e a Elaine Gurevitz, em um artigo A Pobreza como um Fenômeno Multidimensional, indicam, abre aspas, uma linha de pobreza relativa pode ser definida, por exemplo, calculando a renda per capita de parte da população. Essa conceituação, por outro lado, torna-se incompleta ao não deixar margem para uma noção de distribuição absoluta, requisito básico para a conceituação de pobreza. Também acaba gerando ambiguidade no uso indiferente dos termos pobreza e desigualdade social, que, na verdade, não são sinônimos. Segundo esses autores, a gente tem 3 concepções de pobreza e que foram desenvolvidas no decorrer do século XX: sobrevivência, necessidades básicas e privação relativa. A perspectiva de sobrevivência foi preponderante nos séculos XIX e XX, até a década de 50, e originou-se no trabalho de nutricionistas inglesas, demonstrando que a renda dos mais pobres era insuficiente para a subsistência orgânica do indivíduo. A partir da década de 70, o horizonte da pobreza passa pela implicação das necessidades básicas. Então, a gente insere nesse âmbito o saneamento básico, água limpa, educação, saúde e lazer. E aqui é curioso por observar que, em 1947, a Organização Mundial de Saúde, décadas antes da década de 70, ela define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Isso se relaciona diretamente com a concepção de pobreza que eu acabei de mencionar. A partir da década de 80, a pobreza passa a ser compreendida como privação relativa, onde enfatiza-se o social. Assim, alimentação adequada, certo nível de conforto, desenvolvimento de papéis, funções e comportamentos são alguns parâmetros para se pensar em pobreza como privação relativa. E, nesse sentido, esse enfoque torna o conceito de pobreza mais sofisticado, mais abrangente. Como o Crespo e o Gurevitz vão apontar, ser pobre não implica somente privação material. As privações sofridas determinarão o posicionamento dos cidadãos e das cidadãs nas outras esferas. E quem vai desenvolver esse conceito de pobreza de modo bastante aprofundado é o economista indiano Amartya Sen, que foi Prêmio Nobel de Economia em 1998, pelas suas contribuições às teorias de justiça social, desenvolvimento e combate à pobreza. Segundo Sen,
a pobreza pode ser definida como uma privação das capacidades básicas de um indivíduo. Capacidades, para o Amartya Sen, abre aspas, uma forma de liberdade que relaciona-se tanto com os bens primários e seus resultados, quanto com as demais perspectivas da existência humana e com a estrutura de desenvolvimento sustentável. Fecha aspas. Essa citação é do Neuro José Zamban, de 2014, de um outro artigo. De acordo com esse estudioso, abre aspas, as capacidades estão diretamente relacionadas com o conjunto das condições sociais, políticas, econômicas e culturais nas quais se vive o indivíduo. Nesse sentido, uma estrutura social organizada de forma justa precisa oferecer aos seus membros as alternativas necessárias para que desenvolvam as suas potencialidades e realizem as escolhas que melhor preencham as suas expectativas. Fecha aspas. Aqui eu já faço uma pergunta para vocês. Quais são, de que modo nós, enquanto sociedade brasileira, estamos trabalhando para o florescimento dessas capacidades na perspectiva do Amartya Sen, né? E aí é importante a gente observar que a idade da pessoa, os papéis sociais e sexuais, a interseccionalidade entre raça e gênero, as condições sanitárias, as condições geográficas, entre as enfermidades crônicas, todo esse montante afetará a relação entre renda e as capacidades. A renda ela é imprescindível para o florescimento dessas capacidades. E, nesse sentido, quanto mais capacidades, maior é o potencial produtivo dessa pessoa, que vai ter à disposição e, consequentemente, mais chance de obter renda mais elevada, de empregos melhores, né? Entretanto, o fato da pessoa possuir mais renda, não necessariamente ela tem capacidades maiores. Para o Amartya Sen, um aumento das capacidades auxilia a vida humana e torna as privações humanas mais raras e menos perenes. É óbvio que eu não vou conseguir aqui, por conta do tempo, trazer todo o conteúdo do Amartya Sen, de todo o livro, né, do Desenvolvimento como Liberdade, mas o foco principal é que, com as oportunidades sociais precisas, adequadas, as pessoas podem elaborar e vivenciar de modo mais pleno as suas respectivas existências. Nos anos 2000, a cientista social Deepa Narayan, também indiana, ela vai pegar os fundamentos ali desenvolvidos pelo Amartya Sen e ela vai procurar ampliar o conceito de pobreza. E ela trabalhou no Banco Mundial por cerca de 25 anos. E aí, o que ela faz? Ela passa a realizar algo chamado avaliação participativa sobre a pobreza. Ou seja, ela começa a realizar entrevistas com as populações mais carentes para saber o que é ser pobre. E essas avaliações, a partir dessa escuta, demonstram como as limitações das oportunidades ou da não existência dessas oportunidades reverberam nas condições concretas da existência dessas pessoas pobres. Então, ela observou que preconceitos, questões de gênero, acesso a crédito, acesso a emprego e renda, e a injustiça epistêmica, né, que é um conceito muito, muito interessante da Miranda Fricker, né, que é basicamente uma injustiça relacionada diretamente com o silenciamento e com a distorção dos fatos e com a exclusão, vai trazer uma perspectiva do aspecto psicológico da pobreza, de como essa não escuta, essa invisibilidade, faz com que gere certos reverbere no psicológico, no psiquismo dessa população, né? Então, desse modo, assim, e aí a gente tem um ganho bastante interessante quando a gente pode fazer essa escuta sensível desse segmento da população que, em geral, não é escutado. Quando que a gente ouve as pessoas mais vulneráveis? E é algo muito, eu não sei se o Guilherme tem essa experiência, mas algo, por exemplo, que ocorre muito na antropologia,
O pesquisador vai numa comunidade X, seja uma comunidade de um morro, seja numa comunidade quilombola, seja numa comunidade ribeirinha, vai fazer uma pesquisa, vai ouvir o que aquela comunidade, aquele grupo tem a dizer. Então, faz a coleta de dados, faz as entrevistas, mas não devolve isso para aquele grupo específico. E isso acaba gerando, naquela comunidade, quando vai um novo pesquisador fazer uma nova coleta, uma certa resistência. E aí, assim, é como se fosse uma espécie de parasitismo, né? Eu vou lá, enquanto pesquisador, coleto as informações, mas eu não dou nem mesmo a devolutiva para aquela população que me apresentou os dados, né? Então, isso também faz parte da própria injustiça epistêmica, né? E aí depois a gente pode conversar sobre isso, Guilherme, como é que funciona isso no exterior. De qualquer modo, a pobreza e essa escuta faz com que essas pessoas consigam ser ouvidas e a gente tenha uma percepção ampliada do que é pobreza. E aí a gente percebe que ela é um fenômeno social multidimensional que varia em relação a gênero, à idade, à cultura e aos contextos político, econômico, social em que aquela pessoa está inserida. Então, esse foi, eu diria assim, uma pincelada sobre o que é a pobreza. Agora a gente vai entrar na questão do trabalho infantil em situação de rua. E aí vou trazer algumas referências do que foi já tratado, né, na academia sobre trabalho infantil em situação de rua. É no final da década de 70 que começa a emergir a problemática que envolve, aspas, o menor abandonado. Esse termo, ele ainda às vezes a gente escuta por aí, né? Muito, assim, em Uber, em táxi, muitas vezes no jornalismo a gente ainda ouve, né? O menor, né? O menor infrator, enfim. E na década de 70, boa parte das pesquisas sobre infância e adolescência estavam focadas em entender quem era esse, aspas, menor abandonado. Nesse espaço-tempo, né, nesse tempo social, a gente, na década de 70, no Brasil, a gente tinha uma grande, acentuada desigualdade social, originada de um modelo de desenvolvimento de acumulação sem redistribuição, que criou uma incisiva dívida social com os segmentos mais desfavorecidos da população. Em 1991, é publicado o livro O Trabalho na Rua, Crianças e Adolescentes no Brasil Urbano dos anos 80. Essa publicação vai mostrar, com base em entrevistas com crianças e suas famílias, que os chamados, aspas, menores abandonados, fecha aspas, na verdade não eram abandonados. Eram crianças que tinham família, e não necessariamente em famílias desestruturadas. Essas crianças dedicavam-se a atividades que pudessem trazer algum recurso financeiro. A partir desse livro, né, e desse início dessa preocupação, começam a ser feitas algumas pesquisas, né, como eu tinha dito anteriormente, as pesquisas eram focadas nas crianças e adolescentes institucionalizados, e é a partir dos primeiros anos da década de 90 que se começa a pensar numa tipificação das crianças de rua, né? O primeiro nome que vai se dar são crianças de rua. E para a população existente nas ruas, né? E aqui é preciso mencionar os estudos feitos pela professora doutora Irene Risini, da PUC do Rio de Janeiro, né, que tem um livro chamado Vida nas Ruas, Crianças e Adolescentes nas Ruas, Trajetórias Inevitáveis. A Irene, nesse livro que eu acabei de citar, ela vai apresentar uma série de pesquisas, uma série de dados, né, vai fazer um levantamento de tudo que foi feito em relação a essa temática. E aí ela cita a pesquisa de um norte-americano chamado Mark Lusk, que entrevistou 113 crianças e adolescentes no Brasil. E o Lusk, esse pesquisador norte-americano, começa a pensar sobre como é que a gente categoriza para a gente entender esse fenômeno. Então, ele divide em 4 tipos. Trabalhadores de rua com bases familiares, que representam 21,4%. Trabalhadores de rua independentes, com mais de 50%.
e aqui, nesse momento, os laços familiares começam a se desintegrar. Crianças de rua é uma outra categoria, com 14,6%, crianças que não possuem mais vínculos familiares, e crianças de famílias de rua, ou seja, crianças que vão para as ruas com as suas próprias famílias. E aí a gente tem 13,6%. De acordo com a Irene, aí a gente já tem 4 tipos de crianças em situação de rua, né? Ainda que naquele momento não se chamaria crianças em situação de rua. Se pensava criança de rua. De acordo com a Irene, a produção acadêmica da década de 90 ela é uma tentativa, dos anos anteriores, de traçar um perfil descritivo desse segmento populacional e da vida dessas crianças, né? E aí vale destacar um trecho de um texto chamado Brazilian Apartheid, Street Kids and the Struggle for Urban Space. Apartheid brasileiro, meninos de rua e a luta pelo espaço urbano. E aí eu cito, né? Abre aspas. O termo menino de rua reflete as preocupações de uma classe ou segmento da sociedade brasileira com o devido lugar de outrem. O termo reflete um apartheid simbólico. O espaço urbano tornou-se crescentemente privatizado, invertendo uma concepção do final do século XIX da cidade como provedora de um espaço público, aberto e heterogêneo. Hoje, notam-se 2 tendências referentes às áreas urbanas. Um abandono das ruas da cidade por parte da elite urbana, que cada vez vive mais em comunidades muradas, e a tentativa de privatizar as praias e certos bairros, que passam a ser vistos como um privilégio reservado às populações de classe média, percebidos como de substância ou de qualidade. E aqui vale lembrar da lógica de condomínio, né, das subjetividades de condomínio, muito citadas, né, e que tem toda uma perspectiva psicológica e psicanalítica do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que vai pensar a respeito desses pequenos burgos, desses pequenos não, né, porque esses condomínios são imensos. E se a gente for aqui em Brasília, em especial, isso se torna mais e mais evidente, né, porque a gente está no plano. E aí tudo que está fora do plano é o outro, é o exótico, é o bárbaro. Bom, a partir das perspectivas de... Não vou entrar nem no mérito aqui sobre Brasília específico, porque todas as grandes metrópoles têm isso, né? E a gente percebe as periferias. Apesar que, por exemplo, Recife, a gente tem a periferia junto com o próprio espaço classe média. Mas aqui em Brasília isso fica muito evidente. Bom, mas a partir dessas perspectivas de pobreza, dessas categorias sociológicas para entender a pobreza e a desigualdade social, também começaram a surgir novas nomenclaturas para essa população de crianças e adolescentes, principalmente apresentando esse caráter peculiar da situação em que ela se encontra, ou seja, nesse espaço público, na rua. E algumas delas, né, algumas dessas nomenclaturas. Crianças em circunstâncias especialmente difíceis. Alguém já ouviu isso? Essas crianças em circunstâncias especialmente difíceis. Crianças em situação de rua, que é esse que a gente está agora mais ouvindo usualmente, né? Crianças em situação de risco ou de vulnerabilidade. E aí a gente tem que observar que as razões para essas crianças e adolescentes estarem nessa situação, elas são variadas. Hoje, a gente pode dizer isso. A pobreza seguramente é uma delas, mas não só a pobreza. Existem desejos, as crianças e os adolescentes têm desejos. Então, tem desejos de consumo, tem desejos de liberdade, tem desejos de sobrevivência, tem desejos, inclusive, de fugir daquela situação de violência ou violação que acontecem dentro das suas próprias casas, e que é muito real, muito real. E aí é importante a gente pensar, né, que a gente tem um imaginário, a gente, enquanto sociedade, a gente tem um imaginário social de que essa criança em situação de rua ela é a imagem ou símbolo da pobreza e da marginalidade. Contudo, nós sabemos que há milhares de outras crianças e jovens
que não são tão visíveis, né? Mas também não acessam serviços básicos de educação e saúde, programas sociais ou outras formas de apoio que contribuam para o seu pleno desenvolvimento. E aí a gente poderia pensar nas crianças e adolescentes que desempenham serviços domésticos. Elas são completamente invisibilizadas, e elas existem. E os números existem. O Fórum Nacional, o FNPET, lançou, ano passado, um estudo em que mais de 83 mil crianças e adolescentes, em sua maioria adolescentes de 15 a 17 anos, em sua maioria negras, em sua maioria que estão na escola, e que, por exemplo, hoje, de 15 a 17 anos, não receberiam, por exemplo, o benefício adicional do Bolsa Família. Por quê? Porque o Bolsa Família, além de, né, é um benefício, é uma transferência de renda em que se oferece R$ 600 para aquela família, R$ 150 para crianças até 6 anos, e de 6 a 18, apenas R$ 50, incluindo talvez também as mulheres gestantes, né? E aí a gente tem uma questão. Ainda bem que eu sei que o tema é pobreza e pessoas e crianças e adolescentes em situação de rua, mas eu não tenho como não pensar em todas as outras situações, as outras piores formas de trabalho infantil, que são o trabalho infantil doméstico, o trabalho infantil no campo, né, que a gente tem, por exemplo, somente na agricultura familiar 440 mil crianças e adolescentes em trabalho rural, né, na agricultura familiar, e cerca de 130 mil na agricultura não familiar. Enfim, e a gente precisaria que esse benefício dos R$ 150, essa transferência de renda, fosse encaminhada também para essas crianças e adolescentes acima de 6 anos. Porque, ok, eu tenho 6 anos, e aí o que eu faço depois que eu tenho 6 anos e meio? Eu volto a receber só R$ 50. Estou pensando, família pobre, muito pobre, extrema miséria. Faz muita diferença R$ 100. Muita diferença R$ 100. Depois eu vou contar uma história aqui para vocês. Agora, vocês devem também estar se perguntando quantas crianças e adolescentes em situação de rua nós temos no Brasil. Ora, nós não temos esse dado. Não temos esse dado. Além de um problema grande de subnotificação, a gente teve problemas até mesmo para realizar o censo, né? Vocês acompanharam isso, nas notícias. A gente só vai ter dados sobre trabalho infantil, possivelmente agora no final do ano, né? E talvez a gente consiga ter alguns dados em relação ao trabalho infantil. Talvez. Precisamos ver o que vai ser oferecido, né, nesse sentido. Mas o que a gente tem é uma estimativa, né? Uma estimativa que foi feita pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, em que se notifica, né, que a população em situação de rua, como um todo, superou os 280 mil pessoas em 2022, representando um aumento de 38% desde 2019. Esse número, essa estimativa, é baseada em dados oficiais informados pelos municípios, pelo Censo SUAS, pelo CAD único, além de uma série de variáveis socioeconômicas, como taxas municipais de pobreza e de urbanização. Então, respondendo a pergunta, né, a pergunta tema dessa exposição, o primeiro passo é fazer um diagnóstico sobre a população em situação de rua. A gente precisa do censo da população em situação de rua. E a gente precisa desse diagnóstico, um diagnóstico quantitativo, mas também qualitativo. Como vivem, quais são as expectativas dessa população. Ainda que a gente tenha o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, a gente tem o Movimento da População de Rua, que faz parte do Conselho Nacional da Assistência Social, que estão trabalhando, que estão incidindo fortemente para a melhoria da qualidade de vida desse segmento. É fundamental que o governo federal faça esse censo, né? E faça um censo de qualidade, porque fazer um censo da população em situação de rua tem muitas especificidades, né? Como que a gente conta? Qual que é o horário? Em que lugares a gente localiza essas pessoas? Quantos pesquisadores são necessários para a gente chegar num determinado espaço onde a gente sabe que tem pessoas acampadas, estão ali? Como é que a gente faz? Você precisa criar metodologias. A Fiocruz fez uma pesquisa com a população
usuária de crack há alguns anos. E também teve uma questão bastante complicada, porque como é que os pesquisadores iam verificar quem eram aqueles usuários? Quais eram os cuidados dos pesquisadores? E foi muito questionado. O governo, à época, isso em 2014, 2015, questionou muito, né, até porque existia toda uma discussão a respeito do proibicionismo, do antiproibicionismo, enfim, na questão do comércio dessa substância, né? A gente sabe, né, no Congresso Nacional tem uma ala muito ferrenha em relação ao proibicionismo, para a redução da maioridade penal, para o implemento das comunidades terapêuticas, né, para o investimento, né, nessas comunidades terapêuticas de cunho religioso, inclusive, né, isso foi muito pautado no governo federal anterior. Enfim, e a gente sabe que as pesquisas têm demonstrado que o caminho é realmente o contrário, né? A gente tem que pensar na luta antimanicomial, né? Criar estruturas para que essas populações sejam usuárias de drogas, que, em geral, estão diretamente relacionadas com a população em situação de rua, tenham condições de florescer as suas capacidades, pensando no conceito do Amartya Sen. Bom, então, uma primeira resposta é fazer esse diagnóstico. Além disso, a gente precisa pensar nessa questão das infâncias, né? Quando eu mencionei, por exemplo, que a gente tem a gente tem o Bolsa Família, né? E a gente o governo brasileiro oferece R$150 para as crianças até 6 anos de idade. A gente tem observado, né, não sei quantos aqui têm acompanhado as discussões e observado o orçamento público, uma boa parte deles tem sido focado na chamada primeira infância. Ora, no caso do trabalho infantil, a gente tem uma questão, porque a primeira infância não é o público específico que mais trabalha, ao contrário, né? A gente vai ter mais adolescentes, né? A faixa etária dos 12 até os 16 anos, de 15 a 16 é uma faixa etária que trabalha muito, e determinadas cadeias produtivas a gente vai vendo diferenças. Um dos grandes argumentos é a questão da neurociência, né? Tem utilizado muito os argumentos da neurociência para que se façam muitos investimentos nessa chamada primeira infância. Então, eu queria, assim, diante do meu currículo interdisciplinar, eu vou trazer uns dados pequenos, não sou neurocientista, então, se tiver algum neurocientista e depois quiser me complementar, eu até agradeço. Mas a gente tem uma questão muito importante, né, no desenvolvimento biopsicossocial de crianças e adolescentes. Tem 2 momentos na vida da criança e do adolescente que são fundamentais, né, e que se chama processo de mielinização. O processo de mielinização acontece nos 2 primeiros anos. Vocês devem ver que as crianças, geralmente, né, elas têm quase 1/3 do seu corpinho é cabeça, né, e com 2 anos de idade, o cérebro da criança vai ser o tamanho do nosso cérebro. Tá? Ao mesmo tempo que essa criança está aprendendo a falar, ela tem, assim, existe uma produção de muitos neurônios ali. E aí isso vai se expandindo e se acalma. Quando se chega aos 12, 13 anos, a gente tem um segundo momento de mielinização. E esse momento a gente já está com o cérebro formado, né? Os adolescentes estão com o cérebro formado. No entanto, algumas partes ainda não estão completamente formadas, como o pré-córtex, né? O córtex pré-frontal, que é o responsável pela capacidade executora, de planejamento, de saber o que é certo, de saber o que está errado, das questões morais, enfim. E esse é o momento que a gente tem aquilo que se chama apoptose, né? Que tem uma morte cerebral, porque o cérebro já está formado, precisa ser criados novos neurônios, mas precisa também se adaptar o espaço, né, daquela produção. E, ao mesmo tempo, está acontecendo todo o desenvolvimento hormonal, né? As gônadas estão sendo desenvolvidas, tanto nas meninas quanto nos meninos, mas, enfim,
O que eu quero dizer com esse segundo momento? Esse segundo momento de milenização é aquele momento que a gente precisa ter. Quem aqui é pai e mãe de adolescente sabe muito bem que a gente precisa ficar super atento com quem que as crianças andam, os adolescentes andam, o que eles estão fazendo, o que eles estão consumindo em termos de cultura, de leitura, de educação e tudo mais, porque é nesse momento onde a gente tem mais riscos de que tudo pode dar errado. Tudo pode dar errado, se a gente não dá o devido cuidado. Se eu, enquanto estou aqui fazendo um investimento muito grande nessa primeira infância, no limite, no esgarçamento, e vamos lembrar que são muitas infâncias que temos, né? Porque a gente tem a infância classe média, a gente tem a infância das elites, enfim, e que essas vão tomar seu leite, vão consumir vitamina B12. A vitamina B12 é uma vitamina que auxilia nesse processo, né, do metabolismo neuronal. Se eu não consigo dar essa base para essa criança até os 6 anos, de certo modo, se a gente fica nessa linha de neurociência, eu estou sendo muito determinista de dizer essa criança ela não tem futuro. E aí, no esgarçamento dessa situação, eu posso criar um exército de pessoas que podem ser exploradas, que podem, sim, trabalhar nas suas piores formas, que podem, sim, ter subempregos, né? Ou que qualquer coisa basta, ou qualquer programa basta, qualquer ajuda basta. Então, assim, é muito temeroso e temerário e preocupante quando a gente só enfoca uma faixa etária, sendo que a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção dos Direitos da Criança, que trazem que criança é até 18 anos incompletos. E ainda, pensando na neurociência, pensando nesse segundo momento de mielinização, e pensando que eu tenho todo esse número de adolescentes em trabalho infantil, eu preciso de investimento público nessa fase. É fundamental que se faça investimento público nessa fase. Então, um segundo ponto é o orçamento público respondendo aquela questão. Eu penso que a gente tem que se perguntar, quando se fala muito da primeira infância, e assim é óbvio que eu sou a favor que se façam investimentos para a primeira infância, mas sem que eu deixe de lado os adolescentes e as crianças acima de 6 anos de idade. Eu preciso pensar a infância como esse período largo de desenvolvimento biopsicossocial dessa criança e desse adolescente. Eu não posso falar assim, não, esses aqui são os mais especiais. Eu tenho aqui a Arca de Noé. Não, olha, a Arca de Noé vão todos os animais. Mas não, agora não, eu preciso colocar, só vai entrar o cabritinho, o passarinho, porque eles precisam mais. Eu preciso de toda essa diversidade, eu preciso de todas essas pessoas, eu preciso de toda essa faixa etária sendo cuidada. E isso não está sendo visto. Então, qual é o projeto? O projeto político, sociopolítico e econômico que está por trás disso. A quem interessa esses investimentos nesse primeiro momento? É algo muito sensível e que a gente precisa pensar com muita atenção a quem interessa esse tipo de política. Ou, para quem, assim, no limite também, quem é que se exime da responsabilidade quando eu só foco esse segmento da população? Né? Eu tenho só agora tempo encerrado, já encerrei o tempo, gente. Mas eu queria, eu posso abusar? Eu vou abusar, alguns minutos, tá? Desculpa, ministro, mas eu vou abusar. Eu queria terminar essa minha apresentação com uma fala de uma psicanalista argentina chamada Sylvia Bleichmer. E eu vou ler o texto, né? Eu traduzi, mas, enfim, mas está na internet, está no YouTube, enfim, vocês podem depois dar o Google, se vocês acharem, porque é uma palestra imensa, de 2 horas dela, maravilhosa, e que eu recomendo a todos e todas.
Uma das formas, abre aspas, uma das formas de exercer a impunidade é a invisibilização da vítima. A vítima deixa de ser visível. E isto é o que tem se passado com os excluídos. Por isso, a classe média fica tão raivosa quando esses excluídos aparecem nas ruas. Porque, em realidade, o desejo seria: coloquemos a sujeira debaixo do tapete. E, enquanto estejam lá na comunidade, não importa. O problema é quando eles aparecem no meio da cidade. Invisibilizemos as vítimas, a tal ponto a gente invisibiliza as vítimas a tal ponto, e é tão imoral, que o que corresponde a uma tarefa do Estado, que é assistir aqueles que estão em situações precárias, é vivenciado, visto, uma tarefa de caridade às custas dos bolsos dos prósperos, com o qual a infâmia de ter de assistir para ver seres humanos que estão reduzidos à sua biossobrevivência. E, além disso, se agrega a infâmia de considerar que isso é um ato de caridade e não uma responsabilidade coletiva pelo que nos compete. Aqui existe uma, fecha aspas, aqui existe uma concepção ética que nós precisamos relembrar. Nós não podemos deixar que os meninos e as meninas em situação de rua continuem a estar em situação de rua. Os nossos trabalhos, os trabalhos de vocês enquanto magistrados e magistradas, é colocar o trabalho infantil como uma das prioridades de vocês. Enquanto Fórum Nacional, enquanto FNPET, é fundamental que a gente relembre todas essas crianças e adolescentes. E que os nossos trabalhos beneficiem o maior número de pessoas possível. Porque, respondendo novamente à pergunta, né, a gente precisa de orçamento, a gente precisa de políticas públicas efetivadas, o ECA efetivado, e a gente precisa também de compaixão, lembrando da fala do nosso Prêmio Nobel que esteve aqui ontem, né, trazendo essa precisa noção de que tem nos faltado, enquanto sociedade brasileira, muita compaixão. E eu espero que vocês, nós, todos juntas e juntos, a gente consiga fazer com que a situação das crianças em situação de rua possa ser alterada definitivamente. E é isso. Obrigada. Muito obrigado, a doutora Caterine Volkov, pela sua exposição instigante, provocadora, esclarecedora, e, de fato, o Zé, que está aqui, que participa do nosso programa de combate ao trabalho infantil da comissão, já havíamos detectado exatamente essa questão da importância e que se dá à primeira infância, como tem que se dar, mas, efetivamente, do orçamento destinado, na sua grande maioria, à primeira infância. E o Zé percebeu bem, né, que o registro de orçamento público relacionado às demais infâncias, ou à etapa da infância, o registro que tem no orçamento público é da Justiça do Trabalho, por incrível que pareça, do nosso pequeníssimo orçamento sobre, a respeito e sobre essa temática, né? Então, realmente, temos que discutir melhor e exortar as autoridades do poder público que destinem o orçamento adequado para a infância como um todo. Eu já palestrei algumas vezes sobre o orçamento público, sobre o orçamento do judiciário e sobre a administração pública. E pergunto, às vezes, perguntava assim, falta servidor público na Justiça do Trabalho, no sistema de justiça? As pessoas falavam, falta. Não falta, não. Temos o suficiente. Falta equipamentos, máquinas, né, materiais para trabalhar? Claro que falta. Não falta, não. Nosso parque tecnológico, ele é revisto, ele é modificado de 3 em 3 anos, em média.
Quer dizer, superamos até mesmo as empresas privadas. É falso o orçamento? Ah, falso, não temos dinheiro. É mentira. Temos dinheiro, sim, e suficiente. O Poder Judiciário tem recursos suficientes para seguir em frente. O que falta? Falta ação concreta, falta gestão, falta vontade. E isso me parece que é o essencial para mudarmos a realidade. Então, também, no campo do orçamento público, não falta recurso, falta prioridade. Priorizar efetivamente o que deve ser priorizado, né? E o que está lá na Constituição, no artigo 227 da Constituição. Então, muito obrigado pela sua fala. Estamos encerrando, então, esses painéis, querendo fazer aqui o agradecimento a todos, efetivamente a todos que participaram na elaboração deste evento, os servidores, os magistrados, a SECOM, o cerimonial. Muito obrigado pela atenção e pelo trabalho de todos, e declaro encerrado esse painel. Só que eu tenho aqui ainda que parabenizar os palestrantes e presenteá-los com aqui o selo comemorativo dos 80 anos da CLT. Então, faço a entrega, vamos fazer a foto e também esse lindo dispositivo dos 80 anos. Ministro, eu peço licença, enquanto o senhor faz as entregas, por favor, que nós temos um recado importante por causa das oficinas. O último painel desta tarde, que vai abordar o tema acesso à justiça e inclusão social, e acontecerá neste auditório. E, ao final da última palestra, com a leitura da carta, haverá um congraçamento no salão de recepções do 6º andar desse bloco. Por isso, é muito importante que retornem imediatamente após as oficinas. Agradecemos, tenham todos uma boa tarde. Obrigada. Gideão Andrade dos Santos, 22 anos, aos 8 começou a trabalhar em uma plantação de tomates na montagem de caixas de madeira. Às vezes quando eu estudava cedo, né, eu trabalhava tarde. Por exemplo, tempo de colheita, assim, eu ficava trabalhando depois de meio-dia até uns 10, 11 horas da meia-noite. Durante 2 anos, recebeu 5 centavos de real por cada caixa montada. Ao final do dia, levava para casa R$3. Um acidente mudou para sempre o destino dele. Estava trabalhando depois do almoço, mais ou menos na hora do café, umas 2h30, 3 horas da tarde. Estava pregando caixa de tomate e aí o prego pulou, encheu no olho esquerdo. O tomador dos serviços se limitou a colocar uma gaze com esparadrapo no olho de Gideão, que mesmo depois do acidente, ainda teve que montar mais caixas e lubrificar as rodas de um caminhão. Não me vanglorio, porém, de haver sido menino trabalhador precoce, porque praticamente não tive infância. Somente trabalho duro, estudo. Nunca li uma revista em quadrinho. Repito, nunca li uma revista em quadrinho. Nenhuma, de espécie alguma. Nunca vi um desenho animado. Nunca. Não tive atividade lúdica. Tudo isso, como percebem, deixou-me marcas profundas na alma. Tornei-me um adulto sério, sério demais. Eu diria até um homem sem graça nenhuma.